Meus caros amigos e amigas, família abençoada, paz e bem, dia 4 de janeiro. O Evangelho está em Mateus, capítulo 1, versículos do 1 ao 12. E a igreja hoje celebra a Epifania do Senhor, aonde Deus faz a revelação, faz a sua manifestação a todos os povos. O Senhor faz essa manifestação a todos os povos. E vamos juntos clamar pelo Espírito Santo, Espírito da verdade, aquele que tira os pensamentos vãos, desordenados e estranhos da minha e da tua vida. Vinde, Espírito Santo, encher os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o meio do Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém, perguntando: onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Então eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram os seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Maria, cheia de graça, Virgem Mãe do Salvador, ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Ensina-nos a escutar a palavra do Senhor. Epifania do Senhor significa revelação, manifestação. É a graça de Deus que se manifesta e que se manifestou no nosso meio. Os magos representam aqui, neste evangelho de hoje, representam os povos pagãos. Eles não eram judeus, eles também não eram de Deus, do povo de Deus, eles eram pagãos. Mas mesmo sendo aqui pagãos, eles tinham no meio deles pessoas boas, que só não eram cristãs. Não são de Deus por um acidente do destino. Mesmo vivendo longe de Deus, com crenças até contrárias à fé, eles foram capazes de reconhecer a estrela de Deus. Deus se manifesta em uma cidade humilde. Deus se revela
na simplicidade. E quando eles chegaram, eles ofereceram os seus presentes, que era ouro, incenso e mirra. Ou seja, meus amados, o Evangelho está dizendo para nós hoje, aqui, que eles se deixaram conduzir por Deus. Eles perceberam a ação de Deus. Você sabe que a gente precisa ter sensibilidade espiritual. Podemos recordar quem teve essa sensibilidade espiritual? São José. São José teve essa sensibilidade espiritual. Ele teve tanto quando o anjo apareceu para ele em sonho para dizer que Maria ia conceber pela ação do Espírito Santo, né? Quando os magos não retornaram para dar uma satisfação para Herodes, o que aconteceu? Herodes tomou uma decisão de matar, fazer aquela matança dos inocentes, né? Os meninos daquela idade. E antes que chegasse no menino, o anjo apareceu em sonho de novo para José e pediu para que ele fugisse para o Egito. O que a gente pode observar nessa sensibilidade espiritual que eu falei de São José, dessas duas etapas? Porque obediência. São José, ele tinha um caráter impecável e tinha uma coisa muito valiosa. Ele não reclamava, sabe, não batia o pé, ele não questionava, ele simplesmente fazia. Ou seja, ele era obediente à palavra de Deus. E os magos também não deixaram para trás. Eles foram obedientes, porque Herodes pediu para que eles voltassem, e eles não voltaram, porque o anjo apareceu para eles, eles também foram o quê? Obedientes. Eles continuaram o plano de Deus, eles não atrapalharam o plano de Deus. Amém? Então, meus amados, a obediência aqui, essa virtude da obediência é muito bonita, é lindo demais. Os magos de longe, eles quando vendo a estrela, se deixaram tocar. Eu e você, quantas vezes a gente está vendo que a gente não se deixa tocar? A gente está com tudo aqui na nossa vista. Eu estou lendo aqui para a gente o Evangelho. E tem gente assistindo, porque às vezes quer ver se eu vou dar uma gafe aqui. Né? E tem gente que entra por aqui, sai por aqui. Eu posso não ser o melhor, a pessoa que entende da palavra de Deus, mas eu estou todo santo dia aqui me esforçando para levar algo. Eu todo dia estou tentando deixar Deus, eu estou tentando me deixar tocar. Eu estou tentando me deixar conduzir por Deus, sem questionar, todo santo dia. Então aqui vai para nós este recado: se deixe conduzir, se deixe tocar. Deixa Deus olhar em mim, deixa Deus sonhar em ti. Não tenhas medo, é Deus que te segura. Segue além, segue além. Segue além, meu amado. Os 3 reis magos, eles ofereceram seus dons, que foram ouro, incenso e mirra. O ouro aqui significa que estamos reconhecendo o senhorio de Jesus, o senhorio de Deus. Estamos aqui a colocar Jesus no centro da nossa vida, no centro da minha e da tua vida, obedecendo com o coração disposto. O incenso reconhece Jesus como Deus. Ou seja, meu amado, tente ler mais a Bíblia com atenção, com disposição. Faça oração com piedade. Fazer a nossa vida um louvor a Deus. A mirra reconhece Jesus como um homem e reconhece o seu sacrifício, porque a mirra era um perfume usado na unção dos corpos, nos cadáveres dos reis.
Então, meu amado, percebemos que a fé, até aqui, tudo que eu relatei do Evangelho, nós percebemos que nós seguimos um caminho de fé. Os magos, eles estavam, resumindo a história, eles estavam seguindo um caminho, seguindo a estrela, se deixaram tocar, se permitiram ser conduzidos para aquela estrela, porque na estrela eles observaram o que? A ação de Deus. Amém? Este era uma singela interpretação. Então, sigamos este caminho. Os reis magos seguiram esse caminho. É um caminho longo e às vezes a gente quer que esse caminho seja assim, ó, um estalar dos dedos. E às vezes 20, 30, 40 anos, a gente nunca vai saber quando Deus vai dizer é a tua hora. Ou seja, nós temos que fazer a sua vontade. Mas às vezes quando a gente diz assim, Senhor, que faça a sua vontade, a gente quer que seja no outro dia. Passou 10 anos, ainda não aconteceu, daqui a pouco já está reclamando. Cadê o não questionar? Cadê o obedecer com o coração disposto? Nós temos que estar atentos a isso, né? Uma caminhada que nem as dos reis magos, que estavam lá no Oriente e seguiam a estrela. Você começa essa caminhada com Deus. Olha só, eles começaram a caminhada com Deus. No meio da caminhada, eles foram crescendo na intimidade com Ele. Você vai recebendo dons, que foi ali, recebendo dons, eles estavam já cada um com o seu presente, ouro, incenso e mirra, mas eles foram recebendo esses dons. Você vai aprendendo a entender o que é que o agrada e o que não agrada. É isto que significa o caminho. Você vai lendo a Bíblia, você vai interpretando ela, você vai fazendo orações com piedade, você vai entendendo que temos que fazer louvor a Deus, temos que reconhecer o senhorio, temos que colocar Deus no centro da nossa vida. Nesse caminho de fé você vai só crescendo, robustecendo até alcançar o que a gente mais quer, que é a nossa salvação. Temos que ser manifestação de Deus nas pessoas, sejamos também estrela. Lá em Números, capítulo 24, versículo 17, está lá dizendo para nós: eu o vejo, mas não é agora. Eu o contemplo, mas não de perto. Uma estrela avança de Jacó, um cetro se levanta de Israel. E esmaga as têmporas de Moabe e o crânio dos filhos de Sete. Amém? Nós precisamos fazer a luz de Deus brilhar em nós. Faça a luz de Deus brilhar em você. Eu já estou tentando fazer a luz de Deus brilhar em mim. Está um pouco longe, porque é muito difícil se livrar de alguns pecados. Tem que ter muita perseverança, muita luta, muita interpretação, muita intimidade. Mas eu creio que no caminho que eu estou, se eu não me deixar me perder, porque quando a gente se perde, a gente volta de novo, faz todo o processo de novo até nós podermos encontrar e gerar o caminho para iluminar a Deus, né? Iluminar as pessoas e conduzi-la a Cristo, porque nós somos isso, nós temos que iluminar as pessoas para conduzir até o Cristo, né? Para levar a salvação. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.